Ora, então, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Boa Depende noite. da hora que cada um dos nossos seguidores vá ver este podcast. Bem-vindos ao Entre o Caos e a Cura. Eu sou Teresa Pires, tenho 58 anos e sou psicóloga. Há uns anos que trabalho e uso muito as ferramentas do desenvolvimento pessoal. Criei este podcast porque quero que este seja um espaço de cura. Todos nós, ao longo da nossa vida, precisamos de caos e precisamos de cura, naturalmente. Mais uma vez, esta semana vou ter uma grande mulher como convidada. Comecei com uma Anabela e vou continuar com uma Anabela, só que desta vez a Freitas. Então, bem-vinda, Anabela Freitas, e Obrigada, Teresa. gostava que te apresentasses, para começar, quem é a Anabela, onde é que estás, quantos filhos, o que é que fazes na vida, e já vamos continuar a falar um pouquinho sobre a tua história, porque é realmente uma história de transformação. É. A Anabela, depende dos dias um bocadinho, mas tem uma coluna vertebral, é uma pessoa alegre, é uma pessoa. Tirar uma fotografia há pouco tempo que basicamente fala tudo de mim, onde eu estou de braços abertos. Sou uma pessoa de braços abertos, às vezes um bocadinho demais, mas com um bocadinho mais de juízo agora, com os meus 57. Um, e tenho dois filhos, tenho a Helena Filipa e o Hugo Miguel. Vivo em Londres, no Reino Unido, de onde estou a falar contigo. Estas coisas da internet são boas nesta situação, como é evidente. E trabalho na área da saúde aqui em Inglaterra, como já trabalhava aí em Portugal, na equipa de resposta rápida. Ok. O que é isso de trabalhar numa equipa de resposta rápida? Explica-nos lá, porque se calhar aqui em Portugal isso tem um nome um bocadinho diferente. É capaz, eu acho que nem existe em Portugal. Uhum, Nós somos uma equipa, e a nível nacional existe esta equipa, que é a uhum. Rapid Response Integrated Team, e nós o que é que fazemos? Fazemos ali uma ponte entre a pessoa ou que caiu em casa e não quer ir para o hospital, mas que precisa de cuidados, ou que veio do hospital e não tem cuidados no local, não falou com ninguém, não sabe o que fazer, ou então que o hospital não aceitou porque não precisa de hospital, não precisa de ocupar uma cama. E então entramos nós a fazer a avaliação, quer da parte em que a pessoa está, da casa, das áreas, a limitação de mobilidade da pessoa, e concedendo a essa pessoa as ferramentas de que precisa. Por exemplo, um andarilho, uma casa de banho, não é uma casa de banho, mas pronto, uma sanita que não se chama sanita, aí eu não sei se há, aqui é um commode, é para pôr ao lado da cama, por exemplo, uma coisa na cama para a pessoa se levantar porque caiu, porque teve um AVC, porque qualquer coisa. Mas Bem, que as limitações a podem manter na sua casa, sem ter que ir para um ambiente hospitalar que tem todas aquelas bactérias, todas aquelas viroses, todas aquelas coisas. muito bem. E, Ou seja, portanto, no fundo, vocês fornecem um apoio domiciliário a yeah, pessoas que estejam em situação temporária de necessidade de alguns precisamente, cuidados. Muito. precisamente. Gostas daquilo que fazes? Amo o que faço. Muito bem. Amo. Mas Acho que se não. Em Portugal, nunca tinhas trabalhado nessa área. Não, 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 não. Em Portugal estava na área da saúde, mas era uma representante de indústria farmacêutica. Ok. No princípio comecei com a indústria farmacêutica e depois acabei nos blocos operatórios com equipamentos médicos, com placas, parafusos, para fusão da parte óssea do corpo humano. Ok. Muito bem. Gostavas? Amava, Sim. muito. É assim, era diferente. Aqui o retorno vem das pessoas. Hum, Na parte da representação de medicamentos da indústria farmacêutica, podia vir
das pessoas mais diretas, aí era um médico, nunca seria o paciente, porque nós não víamos pacientes, não é? Na parte do bloco operatório, as pessoas estavam sempre já anestesiadas, portanto não havia esse retorno. Havia em tudo isto, embora em formas diferentes, há o retorno da felicidade de perceber que fomos de ajuda para alguém. Eu acho que o meu propósito, que Deus me deu quando vim para aqui, nesta fasezinha, é realmente o ajudar. Ok, Faz-me bem, é o que me preenche, é o que me faz feliz. muito bem. Disseste que tens 57 anos? Estás 57, 57. Há quantos anos é que estás em Inglaterra? 12. Vai Há fazer 13 no dia 5 de março. Ok. E se não for ser muito indiscreta, não é? Porque estamos aqui para falar de histórias que curam. Porquê Inglaterra? Porque fiquei numa das fases há 13 anos. Eu não vou falar em nomes, mas a parte política, o nosso primeiro-ministro na altura disse que se quisessem trabalho, que imigrassem. E eu sou bem mandada. Não tinha trabalho, foi feita redundante porque a empresa onde eu trabalhava foi comprada por uma outra multinacional e eu pensei que com a idade que tinha e com o mercado onde eu trabalhava e que graças a Deus sempre fui muito bem sucedida e muito bem recebida, eu pensei que rapidamente conseguia outro lugar dentro da área. E, incrivelmente, não consegui, porque a partir dessa altura, acho que ainda num dos maiores jornais aí de Portugal, que era e deve ser ainda ao Expresso, até havia aquela coisa de porem até aos 35 anos. Hum, Eu já tinha mais que 35, aqui é totalmente diferente, a idade e a experiência são um posto, aí nessa altura não eram, agora não sei como é, uhum, porque eu vou ir 2 vezes por ano e não é bem para ligar à política, ou seja, o que for do assunto. Não é uma falta de patriotismo, mas tenho mais que fazer. uhum, E então decidi vir para cá. Vim numa primeira vez como ajudante de um senhor com Alzheimer, ia viver na casa do senhor, com a esposa, como é evidente, portanto tinha a minha área só minha, só que as pessoas com Alzheimer, uma parte delas não dormem durante a noite, têm medos, têm alucinações. E, portanto, eu durante a noite não dormia porque o senhor precisava de mim, durante o dia, quando ele dormia, que eu poderia dormir, a senhora queria companhia. E então, ao terceiro dia, caí das escadas abaixo, porque estava cheio de sono, e a privação do sono faz-nos totalmente, pronto, é nefasta. E realmente, eu pensei assim, olha, Anabela, então, mas tu estás a fazer isto aqui, vieste embora porque não tinhas trabalho na tua área, mas estás também numa área diferente, porque é que não tentas lá e estás ao pé da família? Então voltei para Portugal. Voltei para Portugal 2 meses depois e resolvi vir em março, porque realmente nem nisso eu conseguia trabalho. Se calhar, no sítio onde eu vivia, na Figueira, as pessoas tinham uma imagem de mim que não estava ligada a isso. Tinham uma imagem de mim, não sei, se calhar eu era uma pessoa que tinha meios e essa área onde eu trabalhava pagava-me muito bem. E eu era uma pessoa que tinha meios, portanto ninguém me estava a ver, nem. Eu concorria a tudo, a supermercados, a limpar casas, uhum. e ninguém, penso eu que na área, na minha zona onde eu vivia, que é a Figueira da Foz, acho que ninguém me via fazer isso, quer dizer, eu tive até uma experiência dessas, que cheguei ao pé eu pedi à senhora que me ajudava em minha casa, que me desse clientes, se ela tivesse clientes a mais. Então fomos uma vez à casa de uma senhora e a senhora era uma amiga minha. E abriu a porta às 9 da manhã e disse: O que é que estás aqui a fazer? Combinámos alguma coisa? Eu disse: Não, não combinámos nada. Eu venho aqui para começar a limpar a casa. Tu és parva, então, mas tu limpas a casa. Não, senhor, vamos beber café, vamos falar um bocado, mas tu não. Eu só queria ganhar para o pão para o dia a dia, né? Uhum. Supermercados, também Desculpa, não. sim, sim, desculpa Pois, interromper, e isso é uma realidade, mas para quem não te conhece, e isso realmente é aquilo que faz de ti a Anabela que eu conheço, não é? Porquê é que chegaste a esse ponto? O que é que aconteceu, sendo que tu
como tu já disseste, és natural da Figueira da Foz. Foste, e se calhar e continuas a ser, não sei, às vezes nós saímos da nossa terra e acabamos por ficar um bocadinho esquecidas, às vezes até é bom que se esqueçam de nós. Mas foste uma pessoa que eras conhecida, que, como tu disseste, tinhas meios, tens dois filhos, foste casada, não é? Fala-nos um bocadinho sobre isso e de como é que é hum, ir ao caos e sair do caos para a cura, porque eu conheço a tua história e é isso que é interessante. Estavas a falar que a tua amiga não te. Ir ao caos dói. Uhum, Dói. É desesperante, há muito choro, há muita sensação de frustração, depois de tu teres tudo, não é? Tudo, entre aspas, aquilo que se alguém perguntar a um transeunte, quer ter um carro novo de 3 em 3 anos dado, quer ter uma conta bancária que não tem que se preocupar. A preocupação que eu tinha é que só podia levantar 400 euros por dia. Para mim era estúpido, porque a conta era minha, porque é que eu não podia levantar mais? Portanto, uhum, era esse o nível. Quer ter uma casa com piscina, o jardineiro, um rapazinho que vem de Lisboa só para tomar conta da piscina, porque a piscina é de água salgada, blá, 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 blá. A pessoa vai dizer que sim, como é evidente, não é? uhum, Então, agora, pões essa pessoa que cresceu em determinados parâmetros, que depois consegue chegar a uma coisa destas, que parece fantástico. Vou-te dizer que sou muito mais feliz hoje, não tenho nada disso. Mas pronto, nessa altura tens isto tudo, e de repente, de um dia para o outro, coincidente com esta saída do trabalho, tu separas-te e separas-te também disso tudo. uhum. E vais para casa da tua mãe viver, os teus filhos estão contigo, graças a Deus, e de repente as coisas mudam todas. Sentes-te o quê? Sentes-te um farrapo, sentes que falhaste. E Uhum, foi isso que eu senti. Foi uhum, isso que eu senti que falhei. Neste momento, claro que não sou perfeita, e numa separação é tipo um tango, eu costumo dizer. É dois. Tem que ser os dois a ter algumas atitudes, algumas formas de viver que começam a separar do que foi no princípio. Um, e foi isso que realmente me levou ao chão. ok. Custou muito, Portanto, digamos que o teu grande momento de crise foi, portanto, a separação que coincidiu também com o teu despedimento foi e que te fez e sair do tudo para o nada. para o nada, e com o falecimento do meu pai também. Ok, Portanto, ok. foi aqui um grupo de coisas. Às vezes nós dizemos assim, quando começa a correr mal, corre mal tudo. Uhum. Só que anos depois eu vejo que não correu nada mal. Correu tudo tão bem. Às vezes as coisas acontecem exatamente para nos mostrar alguma coisa, Precisamente. e eu costumo dizer muitas vezes isso, exatamente, que é aquilo que tu hoje pensas que é uma grande tragédia, daqui a algum tempo podes achar que afinal se calhar saiu-te a lotaria, Precisamente. E né? saiu uma lotaria. E Pronto. saiu uma lotaria. Eu passei por isso tudo e depois cá em Inglaterra, quando vim para. Fiz tudo, portanto, dei um depósito de 2.000 euros, que era o que tinha na altura, para ter um quarto. Quando cheguei, isto estar imigrado é coisa, faltam umas palavras em português, mas era um engano, era um scam, e não havia absolutamente nada. E pronto, e tive momentos que passei fome. De repente tenho uma pessoa da Figueira, minha amiga, que me diz assim: então como é que estão a correr as coisas? Não estão, tenho ido a entrevista porque eu vim sem trabalho. Eu vim porque tinha 2 meses de dinheiro para dar comida aos meus filhos. Claro que a minha mãe nunca iria deixar os meus filhos estar sem. Mas nessa altura eu ainda era aquela Anabela que, nariz para cima, nunca tratei mal ninguém, mas achava que tinha que acudir a tudo Uhum. e que só podia contar comigo. Certo.
Então eu não queria estar a pôr estes ónus às costas da minha mãe, não é? Ainda por cima, recentemente viúva. Portanto, vim, deixei os meus filhos, que é a pior dor. A mais velha, a Helena Filipa, já estava na universidade. Portanto, aí ela estava naquele primeiro ano, né? Isso não a chocou muito, penso eu, e nós já falámos sobre isso, e realmente não. Uhum. O Hugo tinha 14 anos. É uma imagem que eu nunca vou tirar da minha cabeça, embora ele me diga hoje, mãe, se primeiro fizeste o melhor que pudeste com o que tinhas. Exatamente. Segundo, se tu não tens feito isso, nós éramos tão agarrados, eu hoje não era o homem que sou, porque Isso é, tive que aprender. isso é de uma consciência O meu brutal. filho é assim, é daquelas coisas. Ele e ela, de formas diferentes, Uhum. são os dois que cresceram muito com a minha ausência. E neste momento temos uma harmonia muito boa, mas muito, em tudo. Eu não Eles, posso dizer que perdi, eles têm consciência de que tu imigraste para conseguir suprir aquilo que eram os sonhos deles. precisamente. Eu emigrei quando encontrei um trabalho mais fixo, que foi como governante da Mulher a Dias, a secretária, chofer de uma senhora, portanto, nós chamamos aqui uma living-in housekeeper, mas era mais do que isso, ela era sozinha, então eu fazia um pouco de tudo que ela precisava, eu estava lá para ela, e eu vivia em casa dela. Tinha uma parte só minha, mas vivia em casa dela. E eu, na altura, lembro que ganhava 1.300 libras, era o que caía na minha conta bancária sem os impostos, e eu mandava para Portugal 500 libras, 500 euros para a, Filipa, para a Helena Filipa, para a universidade, e mandava para o Hugo, numa conta que abri com ele e com a minha mãe, porque ele ainda era menor, mandava para ele o mesmo. Uhum. Portanto, eu ficava com 300. Foi quando eu deixei de fumar. Porque cá, um maço de tabaco, Marlboro, que era. Ai, desculpa lá, não se devia falar destas coisas. Mas não há Ah, problema. eu sempre fumei mesmo. E adorava fumar. E então, um pack era 10 libras aqui, e eu, Uhum. eu fumava um pack por dia. Portanto, eram os 300 libras que me restavam. E olha, estas coincidências de números, de estar a bater. Portanto, eu era entre comer ou fumar. E eu decidi comer, né? Dava mais jeito. Dava mais jeito. Como é que é viver? Tu dominas a língua, não é? Muitas vezes, sabes que eu tenho uma admiração muito grande pelas pessoas que têm a coragem de emigrar. Às vezes até uma invejinha, porque eu considero-me até uma mulher corajosa, aventureira, É. Tu tens uma força, tu és uma guerreira pura. mas nunca tive essa coragem de sair do meu país e deixar tudo para trás. E portanto eu admiro imenso quem tem a coragem de sair do seu país, de ir à procura de uma vida melhor. Já tive o meu filho imigrado também, curiosamente, aí em Inglaterra, e admiro imenso por tudo aquilo que ele conseguiu fazer. Mas como é que é? Porque às vezes temos inclusivamente alguns imigrantes que saem do seu país e não dominam a língua, não é? Vão, Sim, 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 não sim. é? Tu não tiveste esse problema, mas como é que é viver longe de tudo e de todos? Olha, há uma imagem muito gira, e se tu quiseres ir ao Google, ou quem nos está a ouvir, que é a estátua do imigrante. Eu, se soubesse, tinha trazido, porque realmente. Então, a estátua do imigrante é uma estátua em que tu tens uma pessoa, Hum? é toda em metal, não sei se é ferro, se é que é,
tens uma pessoa, mas que a parte dos ombros, depois para baixo até às pernas, está Uhum. vazia. Está vazia. O que é que une a parte de cima da estátua à parte de baixo? É um braço. E é o que eu acho que nos descreve plenamente. Nós estamos cá, o corpo está cá. Agora, a parte essencial do coração do resto está aí. Ok. É como ir ao cinema, ver um filme para rir. Eu, neste momento, nesta altura, com 57, já vejo uma comédia e rio-me sozinha e está tudo bem. Mas ver uma comédia acompanhada e poder rir com alguém dá muito mais jeito, Exatamente. Sim, não é é? mais engraçado. É mais É mais engraçado. engraçado, não é? Então, eu costumo dizer que ser imigrante é ir ver uma comédia sozinha, numa plateia sozinha, porque estás realmente, não estás mal, passas desafios, claro, mas esses desafios é que te moldam, é a forja, mas, mas realmente não tens com quem compartilhar. Não, os teus, aqueles, as nossas raízes, não estão lá. Eu vou à Figueira 2 vezes por ano e estas últimas férias, acho que foram as melhores que eu tive na minha vida, este Natal, mas falta sempre aquele cheirinho, falta até as memórias, porque as memórias estão todas lá, não é? E as memórias fazem parte de nós, embora sejam passado e não sejam o nosso dia a dia, e nós temos é que olhar para a frente, por isso é que o vidro do carro da frente é maior que o retrovisor, mas fazem parte de nós, foram eles que nos forjaram, foi ali que eu cresci em África e depois cresci na Figueira da Foz, continuei o crescimento na Figueira da Foz, e sinto falta. Da África também sinto falta do Porto Sol da África, do cheiro das primeiras chuvas na terra, do cheiro da terra. Também me lembro disso ainda, mas a Figueira está à mão e a África já não está, não é? Porque, sei lá, Deus é que sabe, mas neste momento não me estou a ver e ir para lá viver. Mas a Figueira sim, conto lá que voltar daqui a 4, 5 anos, conto ir ser uma velhinha na Figueira, não é? E fazer É? as minhas caminhadas à beira-mar e tudo mais. Aqui é. Na Figueira, eu vou à Figueira e sinto vontade de sair. Aqui também pela carga de trabalho e as horas de trabalho, dos turnos, não é? Embora eu amo o que faça e seja sempre a primeira a oferecer-me, ainda hoje me ofereci porque tenho colegas doentes a fazer mais turnos. Um, mas não há assim um sítio que me apeteça ir. Hum. Porque não cresci aqui, porque não. No princípio ia para o centro de Londres, aquela Oxford Street, aquelas coisas. Pá, mas já vi uma vez, já vi duas, já vi três. O Big Ben, eu cheguei ao Big Ben, olhei para aquilo, isto é que é o Big Ben. Aquilo é tão baixinho, quando aparece na televisão parece uma coisa tão grande, uma coisa imensa. O London Eye, o não sei o quê, os museus. Claro que há museus que passas lá, são temáticos e passas lá um dia inteiro e não vês tudo, não é? Mas, vou sair do meu descanso, do meu dia de descanso, para meter num. Não, se calhar já não, já foi. Ir ao teatro, sim, já fomos imensas vezes, mas depois eu estou com uma pessoa, o meu parceiro não fala inglês, falaste há bocado, ele está aqui há tanto tempo quanto eu, Uhum. e ele não fala inglês, portanto, já, Portanto, tu entretanto refizeste a tua vida com um português, não com é? um português, Português? que quando eu vim para cá sozinha me disse assim, ou vens na próxima segunda-feira ou estou aí eu. Ok. Uhum. E eu disse, não estás, primeiro que não falas a língua, não é? Depois sabes lá para onde é que vais. Ele disse logo, vou para Heathrow. Não disse Heathrow, disse lá Heathrow ou qualquer coisa, mas disse à sua maneira. E precisavam que alguém esteja no aeroporto que não fala inglês. Disse, Uhum. não faz, pronto. E depois eu não podia, foi pai de uma quarta para uma segunda. E eu estava lá na segunda e ele estava lá. Ok. E disse, entrou num consenso, na altura, esse mesmo governo que disse para nós imigrantes que fizéssemos trabalho, lançou para a função pública um projeto de, se vocês saírem agora, levam uma soma de dinheiro, Exatamente. mas Isso não podem, não podem trabalhar durante não sei quanto tempo na função pública, esse tempo também já passou. E ele agarrou-se a isso, não me disse nadinha do que é que tinha feito e pronto, meteu-se num avião e veio para cá. E depois levou-me. Foi quando fomos tentar outra vez para Portugal, não uhum. deu e ele voltou para cá comigo já, em 5 de março. Aí já voltou comigo. Mas eu primeiro vim sozinha.
Ok. Então, ele sem falar inglês, lá está. É um bocadinho o que tu falavas, não é? Para ele foi um bocadinho mais difícil. Ainda não fala inglês, percebe, mas ainda não fala. Mas também só trabalha com portugueses, portanto não tem essa necessidade e Pois, esse incentivo. exato, pois também há essa questão, não é? Porque vocês aí têm muitas comunidades portuguesas e há muita gente que depois, que, como é o caso dele, que acaba por se integrar numa comunidade de trabalhadores portugueses e, e não tem tanta necessidade Não tem. de aprender a língua, não é? É, Pronto. é. E pronto, e está tudo bem. Então, pensas voltar para Portugal? Penso porque lá está. É o meu lugar. Uhum, Políticas à parte, nós sabemos que em todo lado as coisas estão a ir para um caminho que não é favorável à classe média e à classe média baixa, etc. Portanto, quem não fez até agora, se calhar, há oportunidades fantásticas que as pessoas às vezes não veem, porque existem, mas nem sempre as veem, nem sempre estão formatadas para elas, etc, etc. Eu, sinceramente, vejo-me a ir para Portugal porque aqui já não compensa, só cá estou porque agora também, já que cheguei aqui, os meus filhos estão formados, já não precisam de mim, com a graça de Deus, que eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer a uma mãe, é os filhos já não serem independentes, um, já não precisam de mim, mas eu preciso deles. Mas eu preciso da minha terra, mas eu preciso dos cheiros de energia. Só que neste momento, agora também, o que é que estou a fazer? Estou a pensar em mim, primeiramente, e tenho que ver aqui a reforma de cá, com a reforma daí é muito baixa, e então depois ter um bolo que eu possa ter uma vida minimamente básica, pelo menos aí, não é? uhum. Porque se eu for para aí, vou ter 400 euros por mês, já fizemos as contas, Ah, de é um, é um, reforma. é um valor muitíssimo bom para se viver, É, não é? pronto, ok. Não é? É, é. Se pagares a renda, eu não sei quanto é que custa a renda aí. Aqui eu pago 1.200 libras de renda, mas não sei quanto é que é aí. Eu estou a brincar, como é lógico, não é? Ah, ok, pronto. Agora, infelizmente, essa é uma realidade no nosso país. Pessoas com reformas baixíssimas e sem terem naturalmente um mínimo de qualidade de vida, não é? Porque é indecente que os nossos governos, e nós não estamos aqui para falar de política, como é lógico, mas que realmente achem que uma pessoa que com 400 euros por mês tem uma vida digna, não é? E eu saí daí quando estava ainda, desculpa interromper-te, Não, quando estava ainda na minha profissão, eu descontava no mínimo 750 euros por mês. exato. Eu Sim. lembro-me disto porque na altura a pessoa com quem eu estou, o meu companheiro, que estava na função pública, às vezes brincávamos, porque era precisamente o que ele ganhava de ordenado. E isto foi há 13 anos. E ele diz, e eu aborrecia-me imenso estar a descontar tanto dinheiro. E ele dizia assim: Olha, tomara eu descontar, isso é o que eu ganho. Por isso é que eu me lembro, estas coisas ficaram por isso. E pronto, descontei imenso dinheiro durante muito tempo em Portugal. Eu comecei a trabalhar com 12 anos e descontei dinheiro durante muito tempo, e é isto. Já É. fiz a simulação e é isto. Sim, é realmente. Por isso é que cada vez mais, e eu digo isso muitas vezes, e tu que me acompanhas já há algum tempo, nós já nos conhecemos há 3 anos, conhecemos-nos em condições realmente diferentes, não é? Possivelmente, se não tivesse sido a Life Wave da qual eu faço parte, e tu também, nós talvez não nos tivéssemos conhecido. E, e um dia encontrámos-nos porque tu pediste-me ajuda, e sem muitos pormenores, mas eu gostava que tu nos falasses ou falasses aqui um bocadinho, porque aqui o objetivo o meu objetivo é que mulheres e homens nos possam ouvir e possam perceber que se nós fomos capazes, eles também são capazes, não é? E cada pessoa tem a sua história, todos nós temos histórias diferentes,
mas todos nós vivemos momentos de caos, não é? Há momentos em eu, por exemplo, também já perdi tudo por duas vezes. Ahm, Vivermos momentos em que nós não sabemos como é que vamos pagar as contas no final do mês, como é que nós vamos ao supermercado para comprar comida para os nossos filhos, e depois começamos a pensar que daqui a 2 ou 3 meses é mês de comprar manuais escolares. Eu Na- lembro-me perfeitamente. Agora, nos últimos anos, isso já não nos acontece, felizmente, para Pois, eu já não as estou. Sim, porque aqui em Portugal, felizmente, nos últimos anos, os manuais começaram a ser gratuitos, mas eu ainda sou do tempo em que tinha filhos a estudar e o mês de setembro eram meses muito dolorosos financeiramente. Quando se encontravam então, e eu cheguei a ter dois no liceu ao mesmo tempo, não é? Precisamente. E, É engraçado que eu gerei os meus filhos a pensar na universidade. Eu, Aham. eu sou, eu sou um bocadinho metódica. E eles têm 4 anos de diferença. Eu pensei, quando um tiver a sair, O o outro outro entra. começa. Mas de repente a primeira decidiu medicina, que são 7 anos. E Pois. então isso baralhou ali um bocado as coisas. Portanto, houve ali nós pensamos que temos tudo controlado, mas não. Exatamente, exatamente. Então, aqui o objetivo é esse exatamente, é que as pessoas percebam que ah, cada um de nós é uma vida, é um mundo, não é? Cada um de nós tem as suas histórias, tem as suas experiências. Ah, a diferença aqui entre nós, ou entre uns e outros, entre mim e todos os convidados que eu vou ter aqui ao longo da semana, ao longo das várias semanas, e dos meses, é a forma como cada um enfrentou o seu próprio caos e como cada um se reconstruiu e saiu do caos para a cura. Tiveste alguns momentos mais difíceis em que sentisses que estavas no fundo do poço, em que sentisses, por exemplo, que precisavas de ajuda, mas olhavas à tua volta e parecia que não estava lá ninguém. Consegues falar um Tive, bocadinho disso, sobre tive. isso? És capaz? Ai, Ah, sou, perfeitamente, perfeitamente. hum, Um, tive esse momento muito jovem, entre os 8 e os 11 anos, que foi uma coisa que também me forjou, mas da qual eu não vou abrir. Tu sabes, como terapeuta, mas não vou abrir. hum, Depois tive anos fantásticos e depois tive a vinda para cá. São estes dois momentos que são os mais fortes. Eu lembro-me de estar ao telefone, ainda estava cá sozinha, ao telefone com o meu atual companheiro e comecei a chorar tão intensivamente que não conseguia falar. E ele do lado de lá só ouvia uns barulhos e não estava a perceber. uhum, E eu só consegui desligar o telefone e olhei para o lado, vi uma igreja e entrei na igreja só para não estar a fazer a figurinha, né, à frente de toda a gente. E a igreja estava vazia, só estava lá o padre, e o padre veio ter comigo a querer falar, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia parar de chorar. Portanto, eu acho que foi isso, foi esse momento, o meu momento de mais fundo, de pensar assim, ok, mais profundo não dá. E o que eu costumo dizer é que todos nós, ao cimo da Terra, temos estes momentos. uhum, Todos nós caímos. A superfície onde caímos é que pode diferenciar. Agora, todos nós caímos e a forma e a garra com que nos levantamos é que nos define. uhum, E eu tenho um orgulho imenso em mim nisso. Eu amo-me intensamente. Porquê? Porque eu não me levantei só uma vez. Eu levantei-me e voltei a tropeçar e um pé foi para o lado, depois levantei mais um bocadinho e depois de repente foi uma joelhada e depois... E neste momento provavelmente não estou a viver a minha plenitude, mas irei viver a minha plenitude. Todos os dias são de uma plenitude hum,
razoável, são a nossa plenitude desse mesmo dia. Eu tive esse momento muito baixo. A partir daí, foi andando para cima, com um tropeço, com menos um tropeço, mas neste momento sinto-me perfeitamente completa e acho que tudo o que eu vivi, até a separação do meu filho, como ele também diz, se não fosse isso eu não era o homem que sou hoje, Aham. até isso foi uma coisa, uma benção. Até isso foi uma benção. Embora se me perguntasse assim, olha lá, e se fosse hoje? Preferias deixar aquele menino de 14 anos que ainda te dava a mão? Não, de todo. Mas foi pelo melhor. Sim, ele diz e muitíssimo bem, e é algo que eu costumo sempre dizer a todas as pessoas que muitas vezes, a todas as mães, ou até que não sejam mães, que sejam outro tipo de situações, que é não pode haver nunca lugar a culpa nem arrependimentos por nada. E porquê? Porque, como o teu filho disse, e muitíssimo bem, tu fizeste o que tu conseguiste, com aquilo que tu conseguiste, com a informação que tu tinhas, com as ferramentas que tu tinhas naquele momento, tu tomaste a melhor decisão em consciência para aquilo que era bom para os dois. Entre ficares com ele e não teres dinheiro para o supermercado, Né, é nós tínhamos, quando eu vim, tinha, pelas minhas contas, tinha 2 meses de dinheiro para pôr alguma coisa na mesa para eles, porque exato. nós já não estávamos a fazer isso. Nós esperávamos que eles acabassem de jantar, o almoço era na escola, esperávamos que eles acabassem de jantar, eu e o meu companheiro, porque o meu mais novo praticamente cresceu com o meu companheiro. Aham. Portanto, ele era muito novinho na separação. E então nós esperávamos que eles acabassem para ver o que é que vinha. Nunca tínhamos fome. A minha filha notou, o meu filho nunca notou, ainda era muito pequenino, mas a minha filha notou que isso acontecia. E ainda hoje falámos há pouco tempo sobre isso. Esperávamos que os pratos que eles acabassem, já não apetece mais, para nós vermos se havia restos para nós. Portanto, chegou este momento. E então, pronto, só havia uma solução. Uhum. Que Que era? línguas é que era ir para o outro lado, porque eu já tinha esgotado. Quando tu dizes assim que realmente as pessoas que imigram são as pessoas que tu admiras, eu admiro toda a gente. Não sei se eu sou essa pessoa que tu achas tão corajosa. Eu não tinha mais onde ir. Naquele momento, com o que eu conhecia, eu não tinha mais para onde ir. Eu tinha que fazer uma mudança para conseguir que aquelas duas pessoas que eu pus no mundo tivessem o mínimo. Uhum. Eles não pediram para cá estar. Uhum. Eu pus, portanto, a responsabilidade é minha. E se isso me obrigou a ter que me separar deles, depois teve que ser. Claro, exatamente. É Agora, isso. rasga qualquer mãe e rasga qualquer filho, provavelmente eles Claro, também sofreram imenso, claro. não é? Sim, claro que sim. Pronto, São mas sempre, são sempre marcas que ficam, e que de alguma forma nos moldam enquanto pessoas e nos deixam algumas feridas emocionais, que são preciso, que depois é preciso olhar mais tarde e que vamos olhando e que vamos compreendendo e que vamos percebendo. Ahm, de que forma é que a Anabela Freitas, enquanto pessoa, enquanto mulher, que eu sei, porque não te conheci nessa altura, mas já ouvi falar, eras uma mulher elegante, que te vestias muitíssimo bem, que andavas muitíssimo bem arranjada, que frequentavas os melhores restaurantes de norte a sul do país, e até fora do país. Como é que é? Que mudanças é que essa mulher, e não estou a falar de mudanças de visual, não é? Não estou a falar de que tu hoje em dia andas muito mais desportiva, que andas muito mais confortável, andas como te sentes bem e está tudo bem, porque não é aquilo que nós vestimos que nos define enquanto pessoas. Mas dá um elan, vou-te já dizer. Eu quando vestia aquilo que. Oh, Dá, dá um elan, como é lógico, dá como um elan.
Ela, Tu entras com a cabeça um bocadinho mais levantada quando... Uma coisa é essa, eu nunca andei com marcas visíveis, nunca, sempre... mas, porque têm que me pagar a mim para eu fazer publicidade a outras marcas. Não andei lá com Chanel e não sei o quê. Mas realmente vestia dentro dessa área, calçava dentro dessa área e mimava muito. E fazia massagens semanalmente e cabeleireiro 3 vezes. E de repente não tenho nada. uhum. Isso aconteceu. Essa era a Anabela Freitas, mas basicamente a Anabela Freitas era uma pessoa super feliz, porque era mãe, porque era uma profissional realizada, porque era uma profissional de referência. Fui vendedora do ano, 2 anos separados, a nível nacional. Uhum. Porque no fundo representar a indústria farmacêutica, falavam em delegado de informação médica, nós realmente dávamos informação, mas se não vendêssemos, pouco ou nada fazíamos, não é? Uhum. Portanto, fui 2 anos, na parte farmacêutica, o outro na parte dos dispositivos médicos. Só andava em hotéis 5 estrelas, chegava ao aeroporto, tinha lá a plaquinha e tinha alguém à minha espera, tinha isso tudo. E agora, se o avião aterrar já é bom, porque nós vamos em económica, não vamos em primeira classe. E realmente isso é um baque. Isso é o princípio, o princípio do exterior, do supérfluo do baque, mas que faz parte, não é? Porque uma pessoa pode dizer assim, é pá, Anabela, mas roupa é roupa, a roupa não faz o monge, o traje não faz o monge, não sei o que, não sei o que mais. Mas quando tu estás habituado a isso e perdes tudo, faz, moça. Uhum. Faz, moça. Não venhamos com coisas, faz, moça. Depois tu aprendes a que isso não é uma moça. Só depois é que aprendes a viver sem isso e a perceber que existem coisas tão mais profundas. Por isso é que eu há bocado e no princípio disse eu sou mais feliz agora. Porque Uhum. quando eu tinha isso tudo, também tinha uma gestão de pessoas, quer de casa, que me ajudavam em casa, quer as pessoas da equipa onde eu estava integrada, ou da equipa que eu tinha, que tive 2 equipas. Era uma gestão que me levava imenso tempo. E eu não tinha, muitas vezes, nem sequer fim de semana. Eu, neste momento, chego, faço o meu turno, seja de 8 horas, seja de 12 horas, epá, e depois venho para casa e estou na Netflix, ou estou na Lifewave, ou estou... Seja o que for, estou no meu plano B, que é a Lifewave, seja no que for, eu estou a fazer aquilo que eu quero. Uhum. Também, pronto, o meu companheiro respeita imenso, estamos bem feitos nessa área, respeita imenso o meu espaço. Por exemplo, neste momento estamos a falar as duas, não sei que horas são, mas está-me a cheirar que ele está a fazer jantar para ele. E espero que para mim também. Pronto, Pronto, maravilha, maravilha. pronto. E isso é uma mudança grande, mas ao nível emocional, tu há bocadinho disseste que eras muito feliz. Sou neste momento. Sou. Mas antes também eras, quando tinhas aquela vida glamourosa. Era, mas eu acho que não era profundamente feliz. Hum. Eu acho que pintei uma imagem de sucesso Uhum. que era muito mais exterior do que interna. Bem, E neste momento eu sou uma mulher de sucesso para mim, ok. no meu interior. Não tenho aquelas roupas, aliás, também não precisava, porque eu ando sempre de uniforme, portanto, pouco ou nada preciso de roupa. Uhum. E deixei os 12 centímetros de salto, porque realmente com 57 anos, acho que agora fazia a figura dos miúdas de 15 anos a andar de salto. Portanto, também não ando com os 12 centímetros de salto que andava sempre. Mas sou uma pessoa de sucesso porque me amo, porque tenho. Porque, como é que eu hei de dizer? Se alguém chegar ao pé de mim e me disser assim: olha, eu acho que a Anabela é uma pessoa desprezível. Isto na Anabela, que usava as marcas e blá 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 blá, e que tinha tudo, era uma coisa horrível. Eu ficava logo a pensar o que é que se passou, o que é que eu fiz, etc, etc. Neste momento, epá, eu provavelmente olho para a pessoa, se a pessoa me valer a pena, se uma pessoa que eu acho, epá,
pronto, e se estou num dia com tempo, eu digo, olha, mas quero discutir isso, quero falar sobre isso, porque é que tem essa ideia de mim. Se a pessoa disser não, epá, ouça, é a sua opinião, eu respeito-a, obrigada por ter expressado a sua opinião e vá à sua vida, porque eu não acho nada disso de mim. E pronto, se não me vem adicionar nada, então siga o seu caminho que eu sigo o meu. Uhum. Nesse momento, a mulher de sucesso era uma mulher completamente diferente. Era uma mulher que ligava muito à parte exterior, que ligava muito à opinião dos outros, que era muito moldada pela opinião dos outros. E neste momento, não, de forma nenhuma. Sou moldada pela opinião de poucas pessoas. Posso dizer que tenho o privilégio de ter uma grande amiga que se chama Teresa Pires, e que sou muito moldada pela sua opinião. Já tivemos arranca-rabos, Deus me livre, mas que são tudo isso serviu para nos despirmos de todas as capas que toda a gente tem e de sermos genuínas. E eu não sou genuína assim com todas as pessoas, porque também não quero ser genuína com todas as pessoas, dessa forma como sou contigo, como sou com o meu companheiro, com os meus filhos, etc. Não quero, porque é uma forma de expor e nem toda a gente merece. Uhum. Portanto, aos que merecem, tem a Anabela Freitas. Aos que merecem mais, tem a Bela. Exatamente, sim. Mas isso todos nós temos, de alguma forma, essas personas, não é? E como eu costumo dizer, nós não nos mostramos a 100% a ninguém, até porque podemos mostrar-nos muito aos mais íntimos, ao marido, ao companheiro, aos filhos, ao namorado, aos amigos, mas nós nunca nos mostramos a 100%. Há sempre uma parte de nós que é muito nossa e que deve ser sempre preservada. E até poder-se dizer, não sei, estou eu agora a pensar aqui, tu é que estás na área, e será que nós sabemos essas partes todas nossas? Ou é uma descoberta diária, às vezes um grãozinho aqui, um grãozinho ali? Hum, sim, pode acontecer também, não é? Nós vamos nos transformando, não é? Nós vamos mudando, vamos evoluindo, vamos. Eu tenho a ideia que, ou pelo menos comigo, eu sinto que acontece isso. À medida que eu vou, envelhecendo, eu vou tendo, menos paciência para determinadas coisas e vou, fazendo cada vez menos fretes, como eu costumo dizer, ok? E aqui os fretes não é que eu não tenha que, em determinadas situações, estar em algum local que eu não goste tanto, não é? Mas que vou lá estar naturalmente porque se impõe estar, porque devo estar, porque, enfim. Mas eu cada vez mais quero ser genuína, quero que as pessoas me vejam como eu sou realmente, não é? Ahm, as pessoas gostam de criar ideia, não é? Nós somos, o ser humano é julgador por natureza e nós gostamos muito de ter opinião sobre tudo, não é? Possivelmente, algumas pessoas vão ver aqui o meu podcast e vão, há quem vá gostar muito, há quem vá achar que nós somos duas parolas, há quem, se vai identificar, não é? Porque certamente que vão haver pessoas que se vão identificar com a tua história, contigo, comigo, nós não sabemos. E podem até não se identificar hoje e identificar-se com a minha convidada da próxima semana, porque nós somos todos diferentes, não Claro. é? Só que essas pessoas, por exemplo, que,
vejam o podcast e que achem que nós somos duas parolas, estão a criar uma opinião baseada em quê? Com que base é que. Eu estou a dar exemplos, atenção. Uhum. Hum? Com que base é que alguém vai achar que nós somos duas parolas? Baseado naturalmente naquilo que essa pessoa tem nela, Nos seus próprios parâmetros. os seus próprios parâmetros. Porque nós, quando Sim. temos uma opinião acerca de alguém, nunca é acerca de nós, é sempre acerca do outro, não é? Portanto, Mas a maior parte é que eu também já fui essa pessoa que achei que o outro era parou. não, Portanto, eu já estive do outro lado. aquilo que nós julgamos no outro nunca É é aquilo sobre que temos o outro, é sobre Não, nós, não é? Aquilo que se nos toca é porque não está lá dentro. Exatamente. Existem as quatro famosas leis do espelho, não é? Em que a primeira diz assim: tudo aquilo que te irrita no outro ou que te incomoda é algo que tu tens em ti e precisas de Resolver. resolver, não é? Claro. Então, ou seja, digamos que a minha filosofia de vida, ou a minha forma de estar, é cada vez mais essa. É ter a noção de que o outro que está na minha frente pode ou não espelhar alguma coisa, e eu nunca tenho que me aborrecer com ele, eu tenho é que, oh, pá, se calhar, espera aí, que há aqui alguma coisa que eu preciso de olhar e abraçar em mim, não é? Então, Hoje em dia, pegando um bocadinho do que estás a dizer, o que eu faço é, quando sou eu, penso assim, quando chegares a casa tens que pensar nisto. Tens que perceber, porque há aí qualquer coisa dentro de ti, porque se te mexeu lá dentro é porque está errado também lá dentro, não é? Ou não, ou tens que crescer, ou tens que limar. No outro, quando será o outro a olhar para mim, e eu, às vezes vemos um olhar, um gesto, qualquer coisa que nos parece que tem uma opinião, positiva ou negativa, epá, eu aí já não. Há bocado dizias que quer ser o mais genuíno, não tenho pachorra, quer ser o mais genuína possível para, para os outros. Eu aí, se calhar para os outros sim, mas eu quero ser o mais genuína possível para mim. Cansei. Cansei. E neste momento a minha paz diária é ser genuína comigo. As pessoas que acharem que não se encaixam e que por alguma virtude eu tenho o privilégio delas dizerem assim, olha, não me estou a encaixar na tua forma de ver as coisas ou de estares e gostava de falar contigo, é um privilégio para mim que as pessoas venham e que construtivamente tenhamos uma conversa. As outras que viram as costas, opá, pronto, viraram as costas, tudo bem, e cada um vai para o seu lado. Já perdoei toda a gente, isto não é o que é que os seus olhos dizem, não é? Não é alta definição, mas exato. já perdoei quem tinha a perdoar. Uhum. Já pedi perdão a muita gente. Existe uma que me vem assim à cabeça que não pedi perdão diretamente porque a pessoa não aceita sequer a minha presença, portanto. Mas pronto, já mandei para o ar. Está tudo bem? Está O tudo mais que bem. Está importante tudo. Já me perdoei a mim, já me perdoei a mim, não é? E perdoo-me diariamente faço a geneira, portanto. É um exato. bocado assim, é uma aprendizagem. Eu nem sei se são as neiras, são formas de aprender. E nós só aprender a bater é que aprendemos. Exato. Pronto, é isso que fica, a raiz que fica. A cicatriz está lá. Eu costumo dizer, enquanto a cicatriz for vista, mas não for sentida, só quando olhas é que a vês, a coisa já foi. Mas tu sabes que lá está e já passaste por isso. Portanto, não vais voltar a pôr o braço, eu estava a mostrar uma cicatriz minha, dentro do forno quando naquela altura em que o forno ainda está quente. Portanto, só se, quer dizer, só se tiver assim um momento sénior, que eu já tenho alguns, e me esquecer, não é? Uhum. Mas a minha, neste momento, e daqui para a frente, eu penso, há algum tempo já, a minha forma de estar é mesmo esta. É mesmo
Eu quero ser genuína para mim. Uhum. Se isso fizer senso a quem está à minha volta, fantástico. Se não fizer, e as pessoas que estão à minha volta quiserem falar sobre o assunto, estamos aqui. Se não quiserem, boa viagem, muita felicidade. Sim, Muita. e depois há algo que é importante, e isto não é uma questão de nós sermos, querermos ser mais que os outros ou não. Por exemplo, eu tenho muito essa posição também, que é aquilo que os outros pensam sobre mim não me define, nem define, digamos que a forma como nós nos vamos relacionar com as pessoas daí para a frente, não é? Porque as pessoas, quando pensam algo sobre ti, pensam que te conhecem, mas nós nunca ninguém nos conhece realmente, como eu estava a dizer há bocadinho. Nem nós próprias, às vezes, conhecemos tudo nós. Exatamente, exatamente. Então, é muito importante que tu não deixes que aquilo que os outros possam ou venham a pensar ou a achar sobre ti defina o teu dia a dia e possa sequer interferir naquilo que é o teu dia a dia, não é? Portanto, essa também é a minha postura. É eu ter sempre presente que que quero respeitar o outro que está na minha frente, que quero não julgá-lo, que quero olhar para o outro como um ser único e individual, e que todos nós temos realmente o direito a sermos nós mesmos e de não nos sentirmos julgados, criticados, olhados de lado, não é? Só porque Só alguém porque. acha. Só Só porque. porque. Só porque. Exatamente, Este exatamente, portanto aqui é acabar a frase. É só porque. exatamente, sim, E eu também não o faço porque eu não tenho o porquê. Não tenho exatamente, que o fazer. exatamente. Cada um é individual, é único. Uhum. Para terminarmos, e porque tu és uma mulher lutadora, és uma mulher empreendedora, eu continuo, e tu já sabes a minha opinião, e não vamos continuar, que senão ficávamos aqui 2 horas e meia Ou num, mais. Ou num, num, mais. num É podcast, delicioso. Isto é delicioso. e as pessoas iam ficar cansadas de nos ouvirem, mas Ahm, tu vais à luta, tu quando lutas pelas tuas coisas, e aliás, eu acho que tu tens um potencial brutal, que está aí subaproveitado e que quando chegar o teu momento, tu também vais emergir, portanto, não tenho dúvidas nenhumas. Que conselho é que tu darias a uma mulher, a um homem que vão ouvir este podcast, que te ouçam dizer que esperaste que os teus filhos acabassem de comer para ver se sobrava alguma coisa para tu comeres, tu e o teu companheiro? Isso é de uma brutalidade enorme. Que conselho é que tu darias àquelas pessoas que neste momento estão no fundo do poço, olham, só veem escuro, não veem uma saída, não veem, hum, acham que não há saída para elas, algumas até têm pensamentos menos próprios. Eu Que, tive-os. Eu tive-os. que conselho é que tu darias a essas pessoas? Olha, eu acho que é um bocado o conselho que ecoou dentro de mim quando eu estive nessa situação e nessas situações. É que tudo o que vem, vem para nos forjar para melhor. Mesmo que nós achemos que não há esperança absolutamente nenhuma. Quem está no fundo do poço já está no fundo. Mais fundo não vai. Portanto, só há que subir. Agora, é um facto que não é num dia nem em dois que se consegue ter a animosidade e até a energia física
Uhum. para o fazer. Nós temos que ter os nossos lutos, seja de pessoas, seja de situações, temos que os fazer, mas perceber que a vida não é um luto. E, portanto, isso foi o que me fez emigrar, foi o que me fez lutar, foi o que me alimentou interiormente. E o que é que eu diria a essas pessoas? Estás nessa situação? Nada é para sempre. Precisas de ficar um pouco mais nessa situação para teres a força suficiente para dizer não, isto não me define, isto não sou eu sou muito mais, fica um bocadinho mais, mas não te sentes. Vira. Eu passei manhãs a ouvir uma coisa no YouTube que são os TED Talks Uhum. de motivação. Porque eu achava que eu era nada, eu achava que eu era ninguém. E cada vez que eu ouvia aquilo, pá, se tem internet, se tem hipótese de um telefone, se ouçam, porque quanto mais nós ouvimos pessoas como eu e como tu, os desafios dos outros, mais relativizamos e percebemos que não somos só nós. E depois percebemos que nós somos muito, somos o suficiente. Exatamente. Portanto, há mais é que dar um passo à frente, epá, e se esbarrar na primeira, não vão, na segunda, na terceira, nós temos tantos exemplos. No mundo, o Walt Disney foi recusado eu não sei quantas vezes. Exatamente. Sim, 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 sim. Houve o Woody Allen, isto são pessoas que se conhecem, E como não eu, é? e como eu costumo dizer muitas vezes, o grande problema do ser humano é que tem medo de errar. Se nós não errarmos, nós não Não vamos aprendemos aprender. nada, zero, Então, zero. o erro faz parte do aprendizado da vida. E ainda bem que nós erramos, porque quando nós erramos, nós aprendemos a fazer mais rápido, criamos rotinas, aprendemos a fazer as coisas de uma forma muito mais simples e muito mais ligeira. E sem dúvida, portanto, esse é um ensinamento muito grande. Só para terminar, para arrematar, eu diria mesmo a essas pessoas que estão no fundo do poço. Agarrem-se a alguma coisa que lhes dê motivação. E ouçam todos os dias. Assim, no mínimo, 21 dias seguidinhos. Uhum, muito bem. Para começar a levantar e para começar. E foi isso, isso levantou muito. Isso levantou muito. Eu diria que Jim Rohn, que é Fantástico. um grande mentor, dizia, ele tem uma frase e dizia que nós somos a soma das cinco pessoas que estão à nossa volta. E isso é verdade. Tudo no universo é energia e vibração. Então, no seguimento daquilo que a Anabela deixou aqui, eu diria que procurem ajuda. Como eu costumo dizer, eu digo sempre muitas vezes, aos meus pacientes principalmente, não pode fazer três consultas por mês, não pode fazer duas, faça pelo menos uma. Não pode fazer uma por mês, faça pelo menos uma de 2 em 2 meses, mas pelo menos faça alguma coisa. E no YouTube há tanta coisa Portanto, gratuita, tanta coisa. Mandem uma mensagem. Eu, por exemplo, no meu caso, eu, como estou sempre disponível e respondo a muita gente todos os dias, perguntem: olha, o que é que me aconselha a ver? Há uma coisa, por exemplo, que eu há muitos anos atrás ouvi em loop. Em loop é estar sempre a repetir a mesma coisa. Há um filme no YouTube, que é o filme O Segredo, que já toda a gente ouviu. Vão ao YouTube, ponham esse quando andam a fazer limpeza, quando vão a fazer uma viagem, ouçam, façam. Isso vai elevar-vos a vibração, as músicas, a forma como as pessoas falam, os conselhos que dão, as explicações que vos dão, vão despertar a vossa consciência, vão despertar as vossas memórias, vocês vão ter uma percepção diferente daquilo que aconteceu ou que está a acontecer na vossa vida e vai-vos dar a possibilidade de vocês olharem para a situação que estão a viver e pensarem: ok, se calhar eles têm a razão. Se calhar aquelas duas parolas até têm a razão, porque a única coisa para a qual não há solução é para a morte, meus amigos.
porque de resto, nesta vida, tudo tem solução, tudo. ok? E portanto, Anabela, minha querida, obrigada pela tua disponibilidade, pela tua amizade. Obrigada, é fantástico estar contigo, tu sabes Eu, isso. Quer dizer, sabes que nós eu, tínhamos aqui tanto para falar, mas não há tempo. mas já não Como podemos, diria o outro, não há tempo. não há tempo, e então uma beijoca enorme. Olha, eu Obrigada. posso fazer uma pergunta. Podes. Já ouviste hoje dizer-te amo-te? Já, por acaso, o meu filho já me disse que me amava muito, mas tu ainda não me tinhas dito, mas tu despedes-te sempre de mim com essa frase e, e eu também te amo, Anabela Freitas, e sou muito grata por te ter na minha vida. Eu Obrigada. também, eu também. Obrigada, minha querida.